Olá, amantes da história! Hoje no episódio número 4 do Foco na História, falaremos e realizaremos um debate sobre a história econômica do Brasil. Falamos dos três grandes processos que estão dentro da história tradicional, os ciclos econômicos da história tradicional, e para a historiografia geral, os outros processos que praticamente foram excluídos. Este é o Foco na História. Quando falamos em história econômica do Brasil, a nossa mente submete a 4 grandes ciclos econômicos que marcam a história, que é o ciclo do pau-brasil, que é o período de descobrimento do Brasil, aquele processo de descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, que encontra o pau-brasil ali por volta de 1500 a 1530, foi o auge do pau-brasil. O outro ciclo seria o do açúcar, a partir de 1530 até os atuais dias, o ciclo do ouro na região de Minas e o ciclo do café da metade do período imperial, seguindo até os dias atuais. Contudo, para o debate de hoje, pegarei textos da história econômica brasileira de Celso Furtado, historiador e economista Celso Furtado. Pegarei um pouco das literaturas do historiador Caio Prado Júnior e, agregando ao conhecimento, vai ser colocado um pouco do pensamento de Boris Fausto. Ao longo do texto também, ao longo dessas narrativas, a gente colocará também outros autores aqui no processo. Bem, quando nós falamos de ciclo econômico no Brasil, na historiografia tradicional, como mencionado, falam de 4 ciclos, que foi o ciclo do pau-brasil, de 1500 a 1530, o ciclo do açúcar, de 1530 até ali por volta de 1640, que foi o auge, o ciclo do ouro e o ciclo do café. Caio Prado Júnior fala em o seu texto A História Econômica do Brasil que essa ideia de ciclo é o período que dominou a balança econômica do Brasil. A balança econômica. O que faz o processo de balança econômica? É o processo de exportação de produtos, o que gerou através desses ciclos aqui no Brasil de mudança social, política, que resultaram durante esses ciclos. Bem, vamos pegar por dentro da historiografia econômica tradicional brasileira os 4 ciclos mencionados e, ao longo desse processo, acrescentar os demais ciclos que foram também acrescentando ao processo do ciclo econômico brasileiro desse período. A princípio, para a historiografia tradicional, o pau-brasil foi o primeiro grande ciclo econômico do país. Por volta do dia 22 de abril de 1500, o explorador português chamado Pedro Álvares Cabral, ele encontra as terras brasileiras, e aqui ele consegue ver em uma semana que existe uma árvore que tinha uma pigmentação diferenciada da Europa, pois o material, as roupas que eram produzidas na Europa eram mais de cores brancas, pretas, cinza, um pouco amareladas, e descobriu que aqui teria uma árvore que faria a pigmentação ficar diferente, vermelha, enfim, que seria futuramente o pau-brasil, que receberia o nome
da terra que estaria sendo explorado. Só que o ciclo do pau-brasil durou pouco, durou aproximadamente 30 anos para a historiografia tradicional. Esse ciclo durou 30 anos, porque foi muito explorada essa árvore no litoral brasileiro. Foi muito explorado. E durante esse período, de 1500 a 1530, o foco de Portugal para o Brasil não era explorar o Brasil através de árvores, da árvore não. Era de fazer uma colonização aqui no Brasil econômica, aproveitar da terra do Brasil. O objetivo principal dos portugueses da economia era encontrar ouro. Só que a princípio no litoral brasileiro não encontra-se ouro, encontra-se muita árvore, e claro, no meio tem o pau-brasil. Dentro do pau-brasil, da árvore do pau-brasil, o tronco do pau-brasil, tem outros elementos que vão compondo a economia além do pau-brasil, que seriam as famosas drogas do sertão. Que essas drogas sertãs seriam especiarias que encontravam dentro da Mata Atlântica, dentro da floresta amazônica, no qual regia a economia, que completava a economia durante esse período. No período das capitanias hereditárias, ali por volta de 1510 a 1540, o Brasil houve um grande ciclo exploratório para ver se o Brasil tinha possibilidade de ter terras produtivas. Desde Belém, da divisão do Tratado de Tordesilhas até a Laguna, em Santa Catarina, até o Rio Grande do Sul, não sei mais ou menos, foram divididas propriedades de terras no Brasil. Cada pedaço de terra no Brasil teria um dono. Na região do Nordeste brasileiro e parte da região de Minas, de São Paulo, houve um grande domínio de engenhos de açúcar. E qual foi a vantagem do açúcar? É que o açúcar, os pés de açúcar, da cana-de-açúcar, conseguiu se adaptar ao clima do Nordeste brasileiro. Conseguiu ter alta produtividade no Nordeste brasileiro. Com isso, fez com que o Nordeste brasileiro acabasse sendo destaque. O açúcar, antes de vir para o Brasil, ele já era cultivado nas ilhas pertencentes a Portugal. Então, os portugueses já haviam uma prática do processo do açúcar em outras regiões. E aqui no Brasil não seria diferente. O ciclo do açúcar nesse período foi o responsável pelo processo de colonização do Brasil. Tipo, em 1530, de 1500 a 1530, o ciclo do pau-brasil foi o processo de conhecimento do território. De 1530 em diante, o ciclo do açúcar ele vai ser responsável por uma fixação dentro da colônia. E aí começa a nascer os senhores de engenho e o aproveitamento da mão de obra escrava. Essa mão de obra escrava nos engenhos de açúcar, no início ali na metade do século, era praticamente indígena. A partir de 1549, com a chegada de jesuíta do Brasil, o processo de mão de obra do Brasil ele modifica. Ele acaba modificando da mão de obra indígena escrava, passando para a mão de obra africana escrava. Quer dizer, modifica totalmente o ciclo econômico. E durante o ciclo do açúcar, já saindo um pouco da historiografia tradicional, temos outros ciclos econômicos que vão agregando na economia brasileira também, que vão ajudando. Porque se fosse viver somente de açúcar a colônia, não conseguiria viver, porque, enfim, não teria rendimento. Nas regiões onde tinha um grande cultivo de açúcar, tinha outras produções, como de arroz, de animais de pequeno porte, de feijão, enfim,
de árvores, de árvores frutíferas, peixes ao longo do mar. Esse ciclo precisava ser mantido e também precisava dessas atividades por fora para manter o ciclo do açúcar. E claro, em outras regiões do Brasil, como o norte do Brasil, o sul do Brasil, teve outras atividades que também predominaram, não que predominaram mais do que açúcar em suas regiões, como por exemplo na Amazônia, principalmente no estado do Pará, com o processo das drogas do sertão. Como eu mencionei no início, as drogas do sertão eram os chamados especiarias que eram encontrados dentro da mata, tipo frutas como cupuaçu, como guaraná, como bacuri, coco, um monte de coisas que foram alavancando a economia brasileira nesse momento. Tipo, o açúcar era o que dominava a balança econômica do Brasil, que dava o destaque para o Brasil naquele momento. Mas as demais coisas, como a droga do sertão, que dominou a região norte, no sul houve um grande domínio da carne e da produção do couro, desse material, do algodão para a fabricação de roupas, né, para a fabricação de roupa. Enfim, o Brasil, durante o período do ciclo do açúcar, não era somente produção de açúcar, e sim era outras produções econômicas que mantinham um ciclo econômico para manter a colônia brasileira. Boris Faustos, ele fala o seguinte, que em um vídeo assistido pelo Fantástico, ele fala que a economia do Brasil, neste período, ela precisava ser sustentada. Precisaria ser sustentada porque o ciclo maior era o açúcar, mas precisava de outros ciclos para manter aquele ciclo funcionando, senão ia causar uma crise substancial, porque se dependesse do açúcar, ia chegar um momento que o açúcar ia acabar o estoque, a produção não teria mais em grande escala, e a colônia não ia ser mais considerada produtiva, e Portugal poderia abandonar ali a colônia do Brasil. Isso é uma visão do Boris. Celso Furtado também comenta que o ciclo, quando ele fala de ciclo, é aquela fase que a balança comercial do Brasil está exportando muito. Então, quer dizer, a balança comercial do Brasil, questão do ciclo econômico, era muito forte neste momento. Tipo, produzia grandes toneladas de cana, de açúcar e mandava para a Europa. Portugal acabava se lucrando disso. Graças ao açúcar, a região de Pernambuco ele sofreu 2 processos de colonização, que foi a colonização portuguesa e a colonização holandesa, que se aproveitou. Contudo, a colonização holandesa não durou muito tempo, porque Portugal neutralizou as invasões, acontecendo a famosa revolta de Becker. Essa revolta acabou expulsando os holandeses do litoral brasileiro. E mais à frente o ciclo do açúcar foi crescendo. Em 1640, outro ciclo vai estourar na região de Minas Gerais, que é o ciclo do ouro. O ciclo do ouro, quando ele é encontrado, ele vai estar dentro de um processo social e econômico que é a procura de índios fugitivos. Lembram-se que dos jesuítas que vieram para o Brasil com o intuito de tentar salvar entre aspas, o índio, né? Tentar atrás de novas ovelhas para a igreja que estavam perdendo na Europa. Pois bem, os jesuítas, aqueles índios que não aceitavam o processo, acabavam fugindo para o rumo do sertão. O sertão, nesse período, era o chamado desconhecido. Ninguém sabia onde era esse tal de sertão. Só quem sabia era o
o índio, que já era habituado com a região. O que acontece nesse período? Ele vai existir um movimento chamado Movimento dos Bandeirantes. Esse movimento dos bandeirantes, ele vai ser idealizado por quem? Pelo Marquês de Pombal, lá em Portugal. Que o Marquês de Pombal, ele vai assumir o comando português, né, com o ministro, para tentar organizar. E uma coisa que ele modificou foi que a igreja ela não teria tanta força mais dentro do ciclo econômico colonial. E o índio seria, dentro desse processo, seria cidadão português. Era a visão do Marquês de Pombal. E aí o que ele faz? Ele acaba, aqueles índios que queriam fugir, que não estavam concordando, queriam ir, ele criou um chamado Movimento dos Bandeirantes. Esse movimento dos bandeirantes, ele sai de São Paulo e sai do litoral brasileiro e vai ao sertão. Ao longo desse processo, os bandeirantes, além da captura desses índios fugitivos, eles iam com outra intenção. Lembra qual era o objetivo principal de Portugal a partir da colonização do Brasil lá em 1500? Era procurar ouro no Brasil. Só que o ouro ele não se concentrava próximo do litoral, e sim nos sertões, e sim nas regiões de montanha do Brasil, nas planícies, nos planaltos. Então, o que os bandeirantes foi fazendo? A cada local que eles viam uma possibilidade de procura de ouro, eles entravam. E neste período, eles encontraram pepitas de ouro. Eles encontraram ouro no Brasil. E aí, imagina, encontrou ouro no Brasil, automaticamente acabou se tornando uma febre no Brasil. Pessoas que moravam em Portugal, que tinham uma vida em Portugal, vieram para o Brasil em busca do sonho deste ouro. Pessoal que mandavam nos engenhos de açúcar acabavam abandonando o seu processo do açúcar para ir para um novo ciclo que estava surgindo na região de Minas Gerais. A região que dominou muitos ali foi Minas, Goiás e uma parte de São Paulo na colheita do ouro, na busca do ouro. E claro, qual era a mão de obra que era usada neste período? Era a mão de obra escrava, a mão de obra dos negros africanos. E aí nós temos neste período o ciclo do ouro. Caio Prado, né, fala o seguinte, que o ciclo do ouro, durante esse período, com muita gente indo para essa região para tentar explorar, o Marquês de Pombal, no seu processo de governança, ele tem uma preocupação de que o ciclo do ouro seja tão viciante que o pessoal esqueça dos demais ciclos, porque ele acaba incentivando que quem fosse explorar pudesse fazer em volta das minas um local de terras produtivas que pudesse praticar o básico, como uma colheita de arroz, ter uma reserva de animal ali para poder comer futuramente, enfim. Ele deu ideias e o povo, com medo, acabou fazendo isso. O açúcar, ele foi abandonado totalmente? Não, ele continua a produtividade lá na região nordeste do Brasil. Ele continuou a sua produção. Ele não deixou de exportar. Só que a balança comercial do Brasil deixou de ser o açúcar e começou a ser o ouro. E esse ouro que era sendo explorado pelos escravos eram dentro dessas regiões de montanha e acabavam construindo as famosas minas. Por isso que o estado de Minas Gerais recebe esse nome. É o estado das Minas Gerais, onde tem a concentração deste ouro. O Borges, ele deixa bem claro que o processo de
de exploração do ouro, ele eram usadas técnicas que praticamente era botar a vida de risco dos escravos, era colocar a vida da mão de obra em risco, porque entrava numa mina uma quantidade de homens para buscar o ouro e acontecia das minas e desabar, e a procura daquele ouro, daquele pedaço de terra, acabavam sendo perdidos nesse processo de exploração, acabavam sendo sem eficaz. Mas, contudo, a exploração de ouro foi muito grande nesse período, foi muito grande. A cidade de Minas Gerais conseguiu fazer um grande centro histórico que dura até hoje, ali região de Ouro Preto, Mariana, enfim, naquelas cidades históricas que foram construídas graças ao ciclo do ouro. Graças ao ciclo do ouro, houve uma transferência da capital da colônia. No período colonial, durante o ciclo do açúcar no Brasil, a capital do Brasil era Salvador, porque a região da Bahia foi o primeiro local que tem registro da colonização. E aí Salvador acabou sendo o centro da capital da colônia naquele momento. Com o ouro, precisava de um local mais próximo para ser o centro econômico ou a capital da colônia. E aí o Rio de Janeiro acaba sendo nomeado a capital da colônia brasileira. Lá vai ser feito um processo de escoamento. Todo o ouro que era feito era pesado e era encaminhado para Portugal. E as pessoas iam ganhando dinheiro conforme a exploração de ouro aqui no Brasil. Eu falei que do ouro, mas, por exemplo, os ciclos econômicos como as drogas do sertão, né, na Amazônia, eles se permaneceram. Quando o ouro estava sendo uma febre na região sudeste do Brasil e praticamente centro-oeste do Brasil, na região norte, para se manter esse sistema econômico em ação, precisava muito da exploração da floresta amazônica, da Mata Atlântica. Então, acabou se fazendo que essas famosas especiarias que eu mencionei lá atrás, acabou mantendo. A carne da região sul acabou mantendo também ali o processo econômico da região de Minas Gerais. E claro, eles também participaram do processo econômico do Brasil deste momento. Como eu falei, como o Celso Furtado já falou, a palavra ciclo é onde vai ter uma grande dominação na questão da balança comercial. Então, se a balança comercial do Brasil, deste momento, o ouro estava em primeiro lugar e logo atrás vinha o açúcar, então é um ciclo, é uma fase de exploração daquele produto. E o terceiro, e aí o ouro ele vai começando a ficar escasso, vai ter uma desvalorização no mercado externo, e uma data que eles especificam que será o fim desse auge, mas não o fim da exploração total, será em 1770. Mas esse ciclo que vai ser o fim deste auge, porque não vai ter mais grande quantidade de exploração, e aí volta para o ciclo do açúcar, a exploração do açúcar, a economia se estabelece ali. A partir de 1840, um outro ciclo vem se instalando no Brasil, que é um ciclo que vai dominar até os dias de hoje, que é o café. O café ele vai ser um ciclo que domina a economia até hoje. A balança econômica do Brasil depende muito do café até hoje. É o país que mais exporta.
E em 1840, o café chega no Brasil e nos registros históricos ele vem do norte do Brasil, pelo norte do Brasil, pela região ali da Guiana Francesa, passando pelo Pará, e as mudas de café acabam dando muito certo ali na região sudeste do Brasil, ali em Minas, ali em São Paulo, uma parte do Rio de Janeiro. O café ele consegue ter um grande destaque. E aí começa um novo ciclo. Ali na metade do período imperial, um novo ciclo começa a nascer, que é o ciclo do café. E aí o café começa a produção em grande escala, o café começa a modificar o pensamento político da época, do período, perdão, e acaba sendo o ciclo econômico que vai exportar em grande quantidade neste período. Claro, só voltando a dizer, o ciclo do café foi a única coisa que o Brasil exportou para fora? Não, teve outro, mas foi o período que a balança comercial do Brasil teve em alta, foi o produto que deu mais alta a balança comercial em termos de exportação. O superávit brasileiro, que é o índice de exportação, foi muito alto graças ao café. Esse café que era plantado e colhido ali em Minas, São Paulo, um pedaço do Rio de Janeiro, mais à frente no conceito político, ele vai ser fundamental. Durante o período ali de 1808 até 1889, nós temos um período de fase de mudança política no Brasil. Em 1808, chega a família imperial portuguesa ao Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, né? E acaba estabelecendo no Rio de Janeiro, que era a capital da colônia naquele período do ciclo do ouro, acaba modificando muita coisa no Rio de Janeiro. É criado o Banco do Brasil, é criado portos, é criado casas para membros da corte, é criado o palacete, enfim. Em 1821, Dom João VI, que é rei de Portugal, sai da colônia brasileira, volta, deixa o seu filho Dom Pedro, e Dom Pedro, em 1822, declara a independência do Brasil. Quer dizer, o Brasil se torna um país independente a partir de 1822, no dia 7 de setembro. Naquele mesmo período, durante 9 anos, foi estabelecido um conceito de Brasil, um conceito de país, um conceito de pátria, e uma Constituição foi instalada no Brasil. 1831, Dom Pedro sai do reino de Portugal, do cargo de imperador, deixa o seu filho, mas seu filho não pode assumir porque só tem 5 anos. Dom Pedro II só tem 5 anos. E quem assume são pessoas ali da confiança da corte. E depois, em 1840, existe o golpe da maioridade e Dom Pedro II assume. E aí ele fica durante 1840 a 89, 49 anos aproximados no poder, no comando do Brasil como imperador. E durante esse período, Dom Pedro II vai se deparar com esse ciclo em forte escala. Dom Pedro vai ver na região norte do Brasil um novo ciclo econômico também dominando, que será o ciclo da borracha. Ele vai ver para a região sul o avanço do gado, da produção bovina, da produção suína. Ele vai ver na região nordeste a continuação do ciclo do açúcar. Enfim, esse processo econômico Dom Pedro II vai ver neste período. O café começa a crescer durante o governo
e começa a surgir milionários do café, que mais à frente serão chamados barões do café. E aí eles que vão modificar a imagem política do Brasil. Durante esse período que o Dom Pedro fica, ele acaba botando sanções políticas. Durante o período também do Dom Pedro decretado o fim da escravidão no Brasil, e os cafeicultores, que eram os chamados empresários rurais deste momento, se unem a grupos da sociedade brasileira e resolve declarar o fim da monarquia. Esse fim da monarquia, o Dom Pedro não é mais imperador, o Brasil não será mais monarquia. A partir de 1889 será declarado a proclamação da República Federativa do Brasil. Essa República Federativa do Brasil será declarada no dia 15 de novembro. E quem vai ser o primeiro presidente? É claro, Marechal Deodoro da Fonseca. Só que quando é declarado a República do Brasil, essa primeira república que vai ser declarada, praticamente quem vai dominar o ciclo político será a região do café. E aí vai ser criado os partidos republicano, mineiro, paulista, e vai ser declarado que onde é que tem a maior representatividade é na região do café. Nessa região do café vai ser nomeado por parte de Minas um candidato a presidente e por parte de São Paulo outro candidato a presidente. E aí vai acontecer uma eleição. Estão vendo como o café, esse ciclo econômico, ele acaba modificando a política do Brasil. Por mais que a política do Brasil tenha uma Constituição, a Constituição brasileira eleitoreira era dentro deste regime econômico chamado empresários do café. Esses cafeicultores da região de São Paulo e Minas acabavam dominando a política nacional. Eles eram responsáveis pelo andar da economia do Brasil e decidiam o que ia acontecer no Brasil neste momento. Durante o ciclo do café, para o momento de crise, eles criaram um convênio chamado Convênio de Taubaté. Esse Convênio de Taubaté era uma reunião que foi feita entre os grandes cafeicultores de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, para decidir o seguinte: caso haja uma crise da produção do café, o governo terá a sua responsabilidade de assumir os estoques de café dos cafeicultores. E esse convênio é assinado. Este tal convênio, mais à frente, durante o ano de 1930, quando assume Getúlio Vargas, na crise de 29 nos Estados Unidos, que acaba parando as compras que foi a crise da superprodução. A crise só chega em 1930 durante o governo Vargas. Todo o café que o Brasil tinha estocado, os cafeicultores tinham estocado, acabou sendo de responsabilidade da nação. E o que o Vargas fez? Em boa parte da produção ele colocou fogo, porque não tinha para quem vender. Não tinha para quem vender. Mas durante o período do café, como eu falei, vai ter outros ciclos que vão também ajudar a balança comercial brasileira a fluir, junto com a do café. Na região norte do Brasil, vai dominar um ciclo que é o chamado ciclo da borracha.
O ciclo da borracha ele praticamente começa as explorações a partir de 1830, 1840, começa a exploração do látex da borracha. Neste período, lá nos Estados Unidos, na Europa, estava começando o processo de fabricação de pneumáticos com o intuito de fabricar borracha e, claro, estava nascendo veículos automotores e precisavam da borracha para poder poder botar nos carros, né, para poder fazer o pneu, etc. E na Amazônia tinha uma grande reserva de uma árvore que produzia látex, que conseguia fazer uma produção em grande escala, uma grande matéria-prima, que era a seringueira. E durante esse período, a Amazônia brasileira se tornou uma grande porta de exploração da borracha da região norte. E o ciclo da borracha fez modificar praticamente o espaço amazônico. Pessoas que moravam fora do Brasil, moravam na França, moravam nos Estados Unidos, vieram para a região amazônica, principalmente nas duas grandes cidades da região, que eram Belém e Manaus. O período de 1880, que foi o auge da exportação do látex, até 1910, foi o período que a região de Belém e Manaus houve grande modificação na sua estrutura social, política, econômica e estrutural da região. Durante esse período, grandes coisas foram feitas na região. Construíram árvores para adaptar ao clima europeu, tipo criando um clima europeu no abafado da Amazônia, no calor da Amazônia. Criaram teatros, criaram casas de venda de borracha, de material de borracha, e grandes empresários vinham e se estabeleciam dentro da Amazônia para poder negociar a borracha, para exportar para os grandes centros econômicos. O ciclo da borracha na Amazônia teve duas fases. A primeira, que foi a grande fase, que foi o início da borracha, e durante a Segunda Guerra Mundial, que houve o segundo ciclo da borracha. Porque quando a borracha ela foi explorada e descobriram, tentaram levar mudas dessa árvore para outras regiões do mundo, e a seringueira acabou dando certo. Então a Amazônia, nesse período entre 1910 até 1939, acaba ficando meio que abandonada por certos empresários da borracha. A borracha ainda vai ser extraída, ainda vai ser produzida, mas na Amazônia não vai ser mais em grande quantidade, porque já tem outras regiões que já tem o pé da seringueira, já tem a árvore da seringueira. E isso vem acontecer o quê? Uma redução da economia. Por que o ciclo volta com força a partir ali próximo da Segunda Guerra até 1950? Porque a região que tinha muita seringueira, que era a região da Malásia, ali das Índias, enfim, essa região ela foi invadida durante a guerra, eram de domínio dos inimigos, e acabou grandes empresários voltando e tentando cultivar essa borracha para manter o sistema econômico automobilístico e entre outros produtos que eram derivados da borracha, para fazer com que não parasse essa economia, não fizesse parar com essa economia que estava dominando a região amazônica.
Bem, voltando aí para a historiografia econômica do Brasil, né? Como Celso Furtado, Caio Prado Júnior definem, né, numa ideia em um contexto geral, a economia do Brasil praticamente ela é toda ruralista, ela é toda dependente da matéria-prima, ela praticamente depende do assunto chamado agronegócio. Ela ainda é dependente e até os dias atuais ela ainda é independente. Contudo, durante o ano, por volta ali do final do século XIX, começa a nascer as empresas, as primeiras empresas para o Brasil. E as primeiras empresas ali por volta do século XIX, do final do século XIX, são empresas têxteis, são empresas que fabricam tecidos. Só que não tem o mesma força do que o café, do que a borracha na Amazônia, do que o açúcar no Nordeste, do que a produção de carne no Sul, ou a produção de outros produtos como arroz, feijão, enfim, frutas. Não tem. A produção do Brasil econômica praticamente era agrícola e ainda é agrícola, depende ainda muito da terra. Só que durante a Primeira Guerra Mundial, esse processo de industrialização do Brasil, ele foi acabando gerando mais força, ele foi crescendo, porque durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, o mundo estava em guerra e precisava de produção. O Brasil, em termos da industrialização, foi bastante requisitado, porque países como a Europa, que estavam fabricando armamento em grande escala para a Primeira Guerra, os Estados Unidos, que estava financiando com armamento, também estava precisando. E o que o Brasil se aproveita? Vamos aproveitar e criar. Vamos aproveitar que o nosso sistema é têxtil, vamos encaminhar esses produtos industrializados para a Europa e eles vão comprar. E durante esse período, o processo de industrialização do Brasil começou a fluir, começou a crescer. E pós-guerra, aí que começa a avançar o processo de industrialização no Brasil. Só que esse processo de industrialização só vai começar a ganhar força tendo um centro econômico a partir da década de 30, de 40, de 50, quando há um incentivo da parte do governo em trazer e em criar uma indústria nacional. A primeira indústria nacional que nós vamos ter é a indústria do petróleo, ali por volta de 50, com Getúlio Vargas, que em seu governo encontra-se petróleo e acaba criando a Petrobras. Durante o governo do JK, Juscelino Kubitschek, o Brasil teve um grande incentivo industrial e foi criado um polo industrial na região de São Paulo, onde trouxeram grandes indústrias vindas de fora, principalmente da Europa, e principalmente indústrias automobilísticas, que era com aquela ideia do plano de meta, crescer 50 anos em 5, que Vargas estava projetando. Estava construindo rodovias que conectavam o sul ao norte do Brasil, Brasília a todas as regiões do Brasil, que era a capital federal, que era projetada por JK. Então ele precisava de quê? De carros.
e aí consegue trazer uma indústria brasileira e estrangeira, é claro, de veículos para a região, para o Brasil, e se instalando na cidade de São Paulo. Durante esse período também Getúlio Vargas cria o projeto da Zona Franca de Manaus, onde vai vir propostas de outros países para fixar indústrias em Manaus. E, claro, durante esse período, tudo que era feito da matéria-prima do Brasil acaba se tornando um intuito de para a industrialização. Só que vale lembrar, durante esse processo, o Brasil ainda é um país agroprodutor. É um país que ainda produz e exporta muita coisa vinda da terra. Um país agrícola. Como eu falei, o café é um dos produtos que domina o mercado externo. Hoje, o Brasil é o país que mais exporta café no mundo. O maior consumidor, o maior comprador de café do Brasil é os Estados Unidos. Então, pegando por uma perspectiva geral, o Brasil é o maior produtor e exportador de uma matéria-prima chamada café, que vem da zona rural, que vem dos ambientes rurais. E hoje, gente, levando para o campo atualmente, né, o Brasil é um país que ainda se mantém aquele ciclo econômico agrícola, né? O Brasil continua sendo um grande exportador de café, como eu já mencionei, e também está usando de outros mecanismos para expandir a sua economia. Hoje tem um grande avanço da safra do trigo ali na região do Centro-Oeste, da soja e, claro, hoje o Brasil também é o maior agroexportador de carne bovina do mundo. O Brasil hoje exporta para muitos países carne bovina, suína, frangos, para a China, para os Estados Unidos, para a Europa. Então, o Brasil não deixou de ser um país exportador agrícola. Pelo contrário, ele só fez crescer essa produção. No campo da indústria, o Brasil também cresceu, também se evoluiu. Em São Paulo, hoje é o maior polo econômico do Brasil, graças à industrialização que existe em São Paulo. A matéria-prima que é produzida no Brasil, algumas vezes vai para São Paulo. Em Manaus, a Zona Franca está dando muito certo. Está indo muito produto e lá sendo fabricado e sendo mandado. E galera, seguindo aí as lógicas dos economistas, né, o Brasil ele nunca vai deixar de ser um país agroexportador. O Brasil sempre vai procurar mecanismos de aumentar a produção, de crescer a produção econômica. E com isso, atualmente, o Brasil se torna um grande produtor de matéria-prima, de matéria agrícola do mundo. Pegando lá atrás, dos ciclos do açúcar, dos grandes ciclos do açúcar, do ouro e do café que segue até hoje, passando aí pelo ciclo da borracha, pelo o ciclo das drogas do sertão, do pau-brasil, da lã, do couro, da carne, o Brasil, em sua balança comercial, praticamente é agrícola. E eu quero deixar hoje, no foco da história, nesse episódio 4, essa reflexão, que a nossa economia ainda depende
do sistema agrícola. Hoje, a política brasileira, se você for pegar, ela é pautada praticamente nestes produtores do café. Ainda se permanece, mesmo camuflado, mas se permanece, dos grandes produtores no centro-oeste, da soja, do trigo, do milho, do café em São Paulo e em Minas. Enfim, o Brasil ainda é politicamente dependente desses caras chamados empresários da terra. E se nós formos pegar hoje, o Brasil continua sendo um país agrícola, produtor, mas também está passando por um processo de industrialização também. E portanto, pessoal, fazendo uma análise geral, Caio Prado, ele fala que a economia do Brasil, por mais que é agrária, num seu texto, um texto que ele faz em 1979, do final do livro da História Econômica do Brasil, ele fala que o Brasil tende ainda a crescer e muitos empresários que estão na indústria vão se usufruir do que vem da terra, o que vem da base agrícola. Então, o que ele havia projetado, o que estava acontecendo, está realmente acontecendo. A indústria hoje usa de elementos para tudo que vem do setor agrícola. A soja que vem do centro-oeste, ela é usada para tudo. Faz o óleo de soja, ela faz o procedimento da carne de soja, o trigo, o pão, o processo de panificação, o açúcar que vinha do Nordeste, que já está em São Paulo, a fabricação do açúcar, também já está no centro-oeste do Brasil com a cana-de-açúcar, também faz parte desse processo econômico do Brasil, também já tem uma indústria nacional do açúcar que consegue fazer com que a produção consiga ser exportada, mas ser mantida aqui dentro. E claro, do açúcar conseguiu ultimamente ser criado o biodiesel, que é uma maneira de dar sustentabilidade ao processo que a gente convive hoje, que está das emissões dos poluentes. E galera, como o Caio Prado diz que tudo o Brasil é praticamente agrícola, que todos os setores dependem no final da terra, que depende do sistema do agronegócio, o Brasil ainda tende a muito a crescer. O Brasil hoje é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. E é isso, gente. O episódio número 4 retratou sobre um pouco da história econômica do Brasil. Esse é o Foco na História.